Olá, meninos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar essa semana as nossas revisões e as nossas avaliações, ok? Hoje nossa revisão será de língua portuguesa e espanhol também, vou dar uma revisada com vocês, tá? Em língua portuguesa, nós vamos começar com as locuções verbais. O que são as locuções verbais? Lembra que eu falei para vocês que sempre que estiver falando sobre locuções, nós teremos mais de uma palavra para expressar o mesmo sentido. Com as locuções verbais não é diferente. Nós temos o quê? Dois verbos, um sendo o verbo principal e o outro verbo auxiliar. Lembrando que o verbo auxiliar sempre virá antes do verbo principal, certo? Na maioria das vezes, o verbo auxiliar é um verbo de ligação, então qual será ele? Será o ser, estar, permanecer, continuar, ficar, certo? Ir também, haver, ter. Então, nós teremos vários verbos, certo? Não quer dizer que todo verbo auxiliar é verbo de ligação, tá? Mas é porque nós temos alguns verbos de ligação que fazem parte dos verbos auxiliares, ok? Já os verbos principais, ele vem em três tipos de conjugações. Quais são elas? Particípio, gerúndio e, que eu esqueci, infinitivo, certo? Gerúndio é quando o verbo termina em ando, endo, indo. Amando, comendo, certo? Particípio, quando o verbo termina com ado, edo, ido. Imprimido, partido, certo? E o participio, não, e o infinitivo, quando nós terminamos em ar, er, ir, certo? Fazer, sair, cair. Essas são as nossas locuções verbais, ok? Sempre vem acompanhado de um verbo auxiliar e um verbo principal, tá bom? Vou colocar aqui em cima para vocês, olha, uma frase com um verbo auxiliar e um verbo principal, tá bom? Vamos lá. Está chovendo. Está é o verbo que? Auxiliar, porque ele está auxiliando o verbo que está acontecendo a ação, certo? O verbo principal, ele é o que faz a ação, ele é o fenômeno da natureza que está ocorrendo. Então é isso, nosso verbo principal, ele faz a ação, ele carrega o que? O sentido da ação, do estado, do acontecimento e do fenômeno da natureza. Está chovendo. Está, verbo auxiliar. Chovendo, verbo principal, ok? Chovendo está conjugado. Essas conjugações que eu falei para vocês. Gerúndio, participio, infinitivo. Chovendo termina com endo, então ele é o que? Gerúndio. Tá vendo que uma coisa sempre liga a outra? Que até a forma que a gente pronuncia eles são parecidas, para a gente não poder confundir, certo? E os verbos auxiliares, ele acompanha o verbo principal, para quê? Para eles expressarem um único sentido. Outra coisa, meninos, a locução verbal tem uma ordem. Então, vocês têm que lembrar que a locução verbal é formada por um verbo auxiliar mais um verbo principal, ok? Então, tem ordem e deve ser seguida. Agora, sobre a grafia dos verbos terminados em an e dos verbos terminados em ão. O que vocês devem lembrar? Sempre que os verbos forem terminados em ão, at, o, nós estaremos nos referindo a que tempo? Ao futuro, ou seja, algo que ainda vai acontecer, certo? Agora, quando os verbos estão terminados em am, é porque já aconteceram, que foi o que? No passado, né? Ou no pretérito. Mas a M já aconteceu. A o tio vai acontecer. Agora vamos falar de quem? Do aposto. Lembra que o aposto ele pode ser explicativo e enumerativo. Quando o aposto é enumerativo,
é quando nós vamos falar de mais de uma coisa, certo? Nós vamos enumerar algo. Um exemplo que eu sempre dou é: fui à feira e comprei, dois pontos, banana, vírgula, maçã, vírgula, abacaxi e assim por diante, certo? Ou também, viajei nas minhas férias para 2 cidades mineiras, dois pontos, Ouro Preto e Pato de Minas. Eu enumerei elas e eu expliquei quais foram as cidades que eu viajei. Da mesma forma que eu expliquei quais foram as frutas ou verduras que eu comprei na feira, na frase anterior. Agora, o aposto explicativo, ele serve para quê? Ele serve para explicar algo que foi dito anteriormente, certo? Um exemplo de frase com aposto explicativo. Tem uma manchete no jornal escrita assim, ó: Jair Bolsonaro, vírgula, presidente da República do Brasil, vírgula, fala sobre a economia no país. Quando eu falo Jair Bolsonaro, pode ser que tenha pessoas que não saibam quem ele é. Então, a parte onde fala presidente da República do Brasil está o quê? Explicando o que ele é ou quem ele é, ok? Então, essa parte aqui é o aposto explicativo. Ele serve para explicar algo que foi dito anteriormente, certinho? Registro formal e informal na hora de nós conversarmos. O que eu sempre falo? O informal é quando você está conversando com um amigo ou com algum parente, com algum familiar, certo? E ele não exige tanto de nós o uso correto das palavras na norma gramatical. Já o registro formal, ele exige de nós um maior cuidado, uma maior correção ao falar, ok? É a mesma coisa de quando eu estou em momento de deleite, né? Estou em momento de distração, conversando com amigos, parentes. Eu, às vezes, não falo sempre corretamente, né? De vez em quando, a gente é goiano, então de vez em quando sai um nós foi, nós vai, né? É certo? Não, não é. Porém, quando eu estou conversando na formalidade, um exemplo, dando aula para vocês, eu procuro falar o mais certo possível, não somente por eu ser professora, mas porque está relacionado à minha profissão, certo? Então, sempre que for algo que necessite do uso da norma gramatical, eu estou usando o quê? A linguagem formal. Agora, quando eu estou conversando, batendo um papo, eu estou usando o quê? A linguagem informal, também conhecida como coloquial, ok? Acentuação dos verbos ter, vir e seus derivados. O que acontece? Esses verbos eles terão acentuação de acordo com quem? Com o pronome que virá antes deles. Por quê? O verbo vir, quando eu conjugo ele no singular, ele não tem acento. Porém, quando eu conjugo ele no plural, ele tem acento. Da mesma forma que o verbo ter. No singular não tem acento, mas no plural sim apresenta o acento, ok? Nós também temos os verbos ler, crer, ver e dar. E os seus derivados, ok? Eles dobram as letras quando estão no plural, certo? Exemplo, ele lê, é o L, o E e o acento circunflexo. Eles leem, é o L-E-E-M, ok? Ele vê, é acento circunflexo. Eles veem, as dois S e o final M. Palavras parônimas com O e com U. O que são palavras parônimas? São palavras escritas de formas parecidas e que a pronúncia também é parecida, mas não é igual. Um exemplo que eu gosto de dar muito é o suar e o soar.
As minhas mãos estão suando com o U. Eu não estou soando, eu estou suando com o U. Se eu estivesse soando, provavelmente eu estaria cantando, certo? Aquele som é bonito. O soar dos pássaros é agradável de escutar, certo? Então, soar com O é de som, suar com U é de suor, é de transpirar, ok? Outro exemplo que nós temos é o sortir, que é abastecer, e o surtir, que é o que? Surtir efeito, é ter um resultado, certo? Nós também temos o comprido. O que é comprido? Comprido é quando nós falamos de extenso, certo? E cumprido é quando você cumpre algo, às vezes uma tarefa que lhe foi dada ou algo que você tenha prometido, certo? E também tem o costear. Costear é o que? Navegar pela costa. E o custear é em relação a dinheiro, a custos, certo? Meu pai vai custear meus estudos, ou seja, meu pai vai pagar, vai ser responsável pelo custo dos meus estudos, ok? E por último, vamos falar da ironia, que é o quê? A ironia, ela é uma figura de linguagem da nossa língua portuguesa e ela expressa o quê? Ela expressa o contrário do que nós queremos dizer. Um exemplo é: você é tão delicado feito coice de mula, né? Quem disse que coice de mula é delicado, gente? Então isso é ser irônico, certo? É você falar algo ao contrário do que você quer expressar. Na maioria das vezes as pessoas entendem. Nem sempre, né? Mas acontece de algumas pessoas entenderem e outras não. Então é isso, meninos. Nossa revisão de português é essa. E a de espanhol não vai ser diferente das atividades que eu passo para vocês. São atividades de quê? De interpretação de texto. O que é que eu falo para vocês? Tomarem cuidado com o quê? Com os falsos cognatos, que são quem? Aqueles amigos falsos. O quê? Que a gente pensa que é uma coisa, né? A palavra é escrita em espanhol de uma forma e nós pensamos o que? Então ela vai ser tal coisa em português. Um exemplo, os cachorros, né? Cachorros para nós é o que? O animal de estimação, que é o cachorrinho da espécie, né? Canina. Lá os cachorros são filhotes, né? Cachorrinhos, cachorritos, são filhotes. Os cachorros da raça canina já são os perros, ok? Então eu quero que vocês tomem muito cuidado com isso. No mais, boa sorte para vocês, boa prova, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.